Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Diego e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pacotinho muito massa que eu encontrei chamado JSON Server, que ele serve bastante para quando você está trabalhando com front-end e precisa fazer algum tipo de requisição para um back-end, e o back-end talvez não esteja pronto, ou você não quer fazer um tipo de requisição um pouco mais complexa, você não quer gastar muito tempo com isso, você quer fazer só a requisição e ver todo o fluxo funcionando. Esse pacote vai ser uma mão na luva, porque ele é bem simples de usar, em 30 segundos ali ou menos você já tem ele funcionando na sua aplicação. Então, como sempre, eu vou sentar em alguns computadores, talvez esse aqui, mas aí eu tenho que ligar ele ainda, e aí eu vou explicar para vocês como é que funciona e espero que vocês gostem tanto quanto eu. Vamos lá! Beleza, galera, vamos lá, vamos falar então sobre o JSON Server. Então é esse pacotinho legalzinho aqui que nós vamos utilizar, tá? A documentação é bem bacana, vocês vão ver que tem uma série de opções. Eu vou mostrar principalmente para vocês aqui o basicão de como nós utilizamos ela, mas vocês vão ver que ela tem suporte a filtro, paginação, ordenação, alguns operadores, busca por texto, por isso que eu digo que ela é bem completa. Tá? Vamos partir aqui para o nosso VS Code. E eu comecei um projetinho aqui chamado JSON, e aí vamos dar início aqui no terminal. Vamos lá. E esse projetinho JSON, vamos inicializar ele com npm. Belezinha. E aí eu vou trazer algumas dependências para esse carinha aqui, tá? A primeira dependência que eu vou trazer vai ser um carinha chamado Faker. Que vai ser assim. Eu sempre olho na cola porque esse pacote, depois que ele foi para esse domínio aqui, eu sempre esqueço. Vamos precisar também do Axios e do JSON Server. Né? Obviamente, vamos precisar da própria ferramenta. Opa, faltou o i aqui. Vai trazer aqui pra gente rapidinho. Muito bem. Além disso, eu vou trazer mais uma dependência que vai ser o parcel, que eu vou utilizar ali como bundler. Muito bem, agora que eu já tenho todas as dependências que eu preciso, vamos fazer o seguinte, vamos aqui no package.json, vou apagar esse primeiro registro aqui e vou colocar um comando, um script chamado dev, que vai inicializar o parcel com index.html. Isso aqui vai ser como se fosse o nosso front-end, tá bom? Então, para inicializar aqui, eu vou precisar criar esse arquivo, então vamos vir aqui, index.html, vamos criar aqui um HTML, vou só aumentar um pouquinho aqui a fonte, boa. Criamos aqui o nosso index.html, vamos mudar aqui só. Aí aqui JSON Server, sei lá, pode ser isso aqui. E aí nesse primeiro teste o que nós vamos fazer? Eu vou colocar um botão, vou colocar uma classe nele de search. E aí vai ser trazer todos os usuários. Ou só todos os usuários. Então vai ser um botão que nós vamos usar para trazer ali de uma requisição, por exemplo, todos os usuários do nosso banco, que a princípio não é nada. Legal? Fora isso, eu vou colocar aqui embaixo um script. Vou chamar o index.js e aqui vou colocar um type module. Belezinha. Então o parcel ele já vai executar para a gente o nosso front-end, onde vai ter esse botãozinho aqui e o nosso arquivo principal vai ser o index.js. Vou clicar aqui, ele vai falar que não existe, ele vai criar aqui para mim. Legal. E aí, a partir desse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o window, um onload. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele botão e colocar um event listener de clique nele. Então, vamos lá. Um document, query selector. E aí, deixa eu só olhar aqui que eu já esqueci. Coloquei como search. Então, aqui, search, event listener, click, key, get all users. Ou o nome que você quiser. E aí, o que nós vamos fazer nessa função aqui? Função get all users. Legal. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma requisição para esse nosso servidor que vai ser criado pelo JSON Server. E aí como é que ele vai funcionar? Bom, eu vou criar a requisição aqui e vou mostrar como é que nós vamos configurar esse banco de dados, esse back-end. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer o Axios. Eu instalei o Axios. Trouxe o Axios. Aqui vou colocar um try-catch. Aqui vou colocar um async. E aqui eu vou colocar um await. Aqui eu vou pedir para o Axios, vou pedir para ele fazer um get. E esse get vai ser lá no meu localhost.
3000. Por que localhost 3000? Porque é a porta padrão de onde o JSON Server vai criar esse back-end, tá? Tem como mudar, mas a princípio eu vou utilizar esse aqui porque o próprio parcel vai subir na porta 1, 2, 3, 4, então não vai ter conflito entre essas duas portas. E aqui eu vou pedir para ele me trazer os users. Legal? E aí, se der tudo certo, aqui vou pegar o data. Lembrando que o Axios vai retornar um objeto de response, e dentro desse data vai ter ali a resposta do JSON mesmo que nós queremos, e aí eu vou só jogar no console. Aqui, se der algum chabu, também só vou colocar no console ali. Legal? Então, a princípio, tudo que nós fizemos foi criar um botão, esse botão vai disparar essa função vai disparar uma requisição, onde aqui no princípio nós precisamos ali, que seria a situação onde nós, como ali usuários, desenvolvedores front-end, precisamos que o back-end esteja pronto. Então, nesse caso, estou esperando ali uma requisição que bata na porta 3000 e devolva uma série de usuários ali, pelo menos um usuário, enfim. Como é que o JSON Server entra aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um arquivo chamado db.json, tá? E na estrutura desse arquivo eu vou fazer o seguinte, é como se fosse a estrutura do meu banco de dados. Então, vou colocar aqui users, e para esse banco não começar com vazio, vou colocar aqui que ele vai ter um ID 0 e um usuário chamado Diego mesmo. Então aqui eu já estou colocando o nosso primeiro usuário, e aqui eu posso colocar quantos eu quiser, tá? Mas aqui no caso eu vou colocar só esse primeiro para que nós possamos testar. Legal, esse aqui então representa o nosso banco de dados, por isso que eu até coloquei o nome de DB, de database. Legal, aqui o que nós vamos fazer? Eu vou criar um outro script, vou chamar de dev.json. Legal. E aqui eu vou colocar o seguinte, JSON server, aqui só colocar vírgula, e aqui eu vou apontar para qual que é o nosso arquivo, então db.json. Legal? Então estou pedindo aqui, na verdade criei dois scripts e eu vou rodar eles em paralelo, tá? E aí para poder fazer isso, eu vou abrir dois terminais. Legal, então da esquerda aqui vai ser onde eu vou executar o parcel, então npm run dev, vou executar esse aqui primeiro, que seria o front-end, então o parcel vai fazer o trabalho dele ali, se tiver tudo certinho ele vai subir. Beleza, parece que deu bom, e como eu disse para vocês, olha, sobe na porta 1, 2, 3, 4, e aqui nós vamos subir o nosso back-end aí, fake. Então, npm run dev json. Legal, aí vocês vão ver que aqui, ó, ele fala que ele subiu na porta 3000 e que você tem o recurso /users. Olha só como ele já mapeou ali no formato, né, de uma API REST para que nós possamos utilizar. Eu vou abrir aqui esse localhost 3000 só para poder mostrar para vocês o que ele faz. Olha só. Então esse aqui é o servidor local do nosso back-end, tá? E ele fala aqui que, ó, você conseguiu, ele coloca até esse emojizinho aqui, né, todo contente. E aí aqui tem o recurso, ó, então se eu fizer um localhost 3000/users, eu bato aqui, eu tenho essa resposta, legal? E aí ele fala que eu posso fazer uma série de requisições ali, né, get, post, put, patch, delete e options e etc, 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 tá? Inclusive a própria aplicação aqui tem como você subir uma página estática, mas aqui eu resolvi fazer separados para poder mostrar como você poderia utilizar dentro do seu projeto de front-end, tá? Legal, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir agora a porta 1, 2, 3, 4. Tem aqui todos os usuários, cliquei. A princípio ele não mostra nada, porque a resposta está aqui no console, e vocês vão ver que está lá o usuário Diego no console da forma como nós esperávamos. Bem legal, né? Bom, agora para dar uma brincada aqui, só para poder dar uma explorada um pouco melhor nessa ferramenta, vamos voltar ali para o VS Code. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar uma div, e nessa div vou colocar um input mais um botão. Tá? Esse input aqui vamos colocar uma classe aqui de, sei lá, pode ser user mesmo. E nesse botão, vou chamar de insert, tá? E aqui, inserir usuário. E aqui, não preciso de mais nada. Legal. Aí o que eu vou fazer aqui no nosso index.js? Deixa eu só baixar as janelinhas aqui. Vamos criar uma segunda função aqui, então vou só copiar e colar essa daqui.
Aí aqui vamos colocar o nome que nós colocamos aqui, no caso do botão é user. Então se eu clicar, user não, desculpa, insert. Então se eu clicar no insert, vamos colocar aqui add new user. E aqui vamos criar uma nova função. Add new user. Legal? Aqui o que nós vamos precisar? Só obter o valor aqui desse user. Então, const user vai ser igual ao document.query selector. Aqui vamos pegar o nome ali. Vamos pegar o valor. Opa. Autocomplete às vezes falha, né? Fortemente. Vamos colocar um try catch aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui. Eu ia puxar daqui, mas vamos escrever de novo, vai. Await. Então aqui vai ser um Axios. No caso aqui vai ser um post para o mesmo endereço. Então HTTP. Localhost 3000. O recurso que eu quero de novo é o recurso users. Só que aqui eu vou passar ali a informação, né? O que vai ir no corpo dessa requisição. E aqui no caso, o formato que nós criamos aqui, ó, é ID e name. Então vamos criar aqui, ó. Eu vou mandar essa informação onde o ID, por exemplo... Não, na verdade eu vou mandar só o name. O name vai ser igual a user. Legal? E aí se der algum chabuzinho aqui, vamos só copiar e colar aqui desse lado. Legal? Então qual que é a ideia? A ideia é que eu vou pegar esse usuário e vou fazer um post para mandar essa informação que vai ser persistida aqui nesse banco de dados. Tá certo? Então vamos puxar aqui de novo o nosso navegador. Vamos colocar aqui Diego 2. Vamos inserir. Vamos buscar todos. E aí vocês vão ver que tá lá, ó. Diego 2. E aqui, como eu já tinha o ID, ele foi lá e criou o ID 1 sequencialmente para mim. E aí se eu adicionar aqui o 3, o 4, o 5 e buscar de novo todos, vocês vão ver ali que sequencialmente ele criou, né? E aí como esse aqui foi o ID 0, por isso que o 2 está com o ID 1, o 3 com o ID 2 e assim por diante. Enfim, bem legal, né? Então vejam, vocês conseguem fazer todas as operações ali de uma API RESTful utilizando o JSON Server. Bem massa, né? E aí tem mais um recurso que eu quero mostrar para vocês dessa biblioteca bem maneira. Bom, o recurso que eu quero mostrar para vocês aqui é o de geração de informações. E aí eu acho que eu já dei um sinal de que eu faria isso quando eu baixei essa dependência aqui, né? Que é o tal do Faker. Então, o que é o Faker? O Faker é uma biblioteca, um pacote que você utiliza para fazer a geração de dados. Então, é muito útil para casos exatamente iguais a esse aqui, onde você quer gerar informações, né, sem ter que ficar pensando muito, ele gera automaticamente para você. E aí você pode gerar nome de pessoas, animais, endereços, perfis completos, enfim, dá pra fazer muita coisa com esse Faker. E a ideia aqui é que a gente vai automatizar um pouco esse processo para não ter que ficar fazendo manualmente essas inserções. Porque às vezes você quer, por exemplo... não sei, você está fazendo uma paginação, por exemplo, e aí você quer testar com uma grande quantidade de dados. E aí você quer simular, por exemplo, você enviando para o servidor os parâmetros de paginação. Esse aqui é um bom exemplo, onde nós podemos gerar, por exemplo, 1000 dados diferentes, e aí fazer com que o JSON Server ele valide essa paginação, ele faz essa paginação para você, e aí no front-end você consegue testar. Então vamos fazer algo bem parecido aqui. Tá? E aí, qual que é a ideia? Aqui eu criei manualmente aqui qual que seria o meu banco de dados, né? Então ele está persistido aqui, de certa forma, mas nós podemos ali com essa plataforma, essa biblioteca, nós conseguimos subir um modo de criar uma função onde ele vai gerar esses dados dinamicamente. E aí, para não tornar muito confuso e muito abstrato o que eu estou falando, eu vou fazer direto na prática e vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Então eu vou criar um novo arquivo aqui chamado seed.js, tá? Esse arquivo seed aqui ele vai ser um arquivo de geração de valores que nós vamos poder utilizar dentro do banco de dados que vai, enfim, vai estar lá na memória. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para cá é o próprio Faker, que nós vamos utilizar ali para fazer a geração desses dados. Beleza, já encontrou aqui para mim. E aí eu vou exportar uma função. Vou utilizar uma Iron Function aqui. E essa função vai ser a função responsável por gerar as informações que vão ser utilizadas nesse meu banco de dados, né? Nesse meu back-end fake. Então, vou criar aqui, ó, um array vazio de users, bem na estrutura que nós havíamos criado aqui, tá? Users, um array vazio.
Eu vou fazer o seguinte, aqui você pode fazer com quantos você quiser, tá? Mas eu vou começar aqui com o índice no 0. O índice vai até 1000. E eu vou aumentando de 1 em 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse data, users, push, e eu vou fazer a inserção de um novo dado aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, o ID, como eu vou gerar dinamicamente tudo isso aqui, o ID eu vou colocar manualmente aqui, que vai ser o equivalente ao meu índice I, certo? E aí o nome, o que eu poderia fazer? Putz, eu posso fazer várias coisas, né? Eu poderia fazer, por exemplo, Diego mais o I, e aí já criaria nomes diferentes. Só que aí esse tipo de teste fica super chato, né? Super sem graça. Então o que nós podemos fazer? Aqui nós podemos utilizar o tal do Faker. E aí vocês vão ver que ele dá várias opções aqui, ó, de cores, commerce, company, database, address, enfim. Aqui tem uma parte que é name, e aqui eu consigo, ó, puxar gênero, área de trabalho, last name, middle name, prefixo, sexo, enfim, dá pra fazer uma série de coisas bem legais de gerações aqui. Inclusive, quando eu passo aqui o mouse, vocês vão ver que ele passa aqui uma breve documentação de como é que vocês podem utilizar. Eu posso até pedir nome, um nome qualquer, um nome feminino, um nome masculino, enfim. É bem legal essa biblioteca também para vocês utilizarem para testes, tá? Então, no caso aqui, eu vou pedir para ele gerar um nome qualquer aqui para mim. E depois essa função ela precisa retornar esses dados que vão ser jogados ali em memória, tá? Então aqui no caso, data. Show! Feito isso, o que eu consigo fazer agora? Eu consigo vir aqui no meu pack de JSON e rodar de uma outra forma o JSON server, tá? Então o que eu posso fazer? Posso colocar aqui, aí pode ser dev, JSON, geralmente eu chamo de seed esse tipo de fluxo onde você já envia alguns dados e tal. E aí eu vou chamar aqui JSON Server, só que aqui ao invés de passar o nome do meu arquivo JSON, simplesmente o que eu vou fazer aqui é passar o arquivo do JavaScript que tem a função que vai gerar esse banco de dados para mim. Legal? Vamos puxar de novo o nosso terminal aqui. Vou matar aqui. Legal? Fala que eu vou matar e depois pergunto se tá legal, né? Vamos puxar para cá. E aí eu vou rodar aqui, ó, npm run dev JSON seed. Se der tudo certo, vai carregar aqui o nosso seed. Beleza, ele falou aqui, ó, que carregou. Então vamos dar uma olhada ali no 3000. Ó, na hora que eu carreguei agora, vocês vão ver que agora eu tenho 1000 usuários. E aí, ó, tem os usuários aqui, todos com ID e os nomes. Não sei se ele gerou nomes diferentes para cada um deles, mas percebam que agora fica muito mais próximo, né, do mundo real, da realidade de nomes que poderiam ser utilizados aí na sua aplicação, tá? E aí, agora, quando eu puxo para cá, ele trouxe aqui os 1000 usuários. Legal? E aí, eu posso aqui fazer a festa, praticar paginação e uma série de outros recursos que fariam muito sentido ali numa aplicação, né, de grande escala. Tá bom? E aí eu vou deixar vocês aqui com o restante da documentação. Essa última parte que eu mostrei para vocês aqui é essa parte onde ele diz aqui geração de valores randômicos. Inclusive, ele próprio aqui recomenda utilizar o Faker. E aí tem algumas outras bibliotecas que vocês podem utilizar também para gerar dados anônimos. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês usem a ferramenta. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, lamentação, a caixa de comentários está sempre aberta para vocês. Eu sou o professor Diego, qualquer coisa que vocês precisarem de mim, basta entrar em contato pelas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu!